finalmente. Não, bicho, obrigado por vir. É um prazer, é meu. Nossa primeira Agile Coach mulher falando sobre Agile Coaching, né? Nós tivemos, obviamente, no passado, lá atrás, outras Agile Coaches. A própria Dani, que é da IBM, era da IBM, hoje está na Holanda. E a gente eventualmente pretende gravar junto de novo. Mas para essa série específica, a primeira mulher, 4º episódio. Muito obrigado por vir. A gente está gravando de manhã pela primeira vez. Agora são 8 horas e pouquinho, né? Então a gente acorda bem cedo, né? Eu acordo. Pássaro madrugadores. E Eu sou um acorda? deles. Eu acordo 20 para as 4. Vixe. Como eu moro em Taubaté, eu pego meu fretado de lá pra cá. Vixe. Então saio de lá 10 para 5. Mas ainda bem que eu sou uma pessoa do dia. Então, enquanto o sol tá no céu, pra mim assim, é agitando. Vai chegando no final da tarde, a energia vai caindo. Aí é hora de descansar, relaxar. Eu também prefiro o dia, sabe? De noite eu prefiro estar seguro em casa. Eu produzo melhor de manhã. Eu Gosto muito da manhã. Sempre fui assim. Então, pra mim, acordar cedo não é problema. Nossa, que até bom. gostoso. Eu consegui, uma das coisas que eu consegui mudar na minha vida foi isso, de fim de semana acordar cedo. Acordar cedo. Nossa, pra você mim, ganha o dia. É Parece muito que melhor. Nossa, você tem tempo pra fazer muita coisa. Exatamente. Né? Pra mim era muito frustrante acordar às 10, aí você já acorda mais lento, né? Porque, não sei, alguma coisa no químico do corpo, a energia, ela parece que fica na cama. Até você conseguir recuperar, já é meio-dia. Engatar primeiro. Agora, se acordar às 7h30, 8 horas, nossa, parece que, né? 2 horinhas muda totalmente. Isso aí, Sandrinha. Então, assim, primeiramente, obrigado. Pessoal, Sandra Regina. Já peço para ela se apresentar, mas só queria agradecer e dizer que desde sempre todos os nossos encontros, nossas interlocuções foram muito positivas para mim. Então, voltando à essência desse episódio, eu tenho trazido pessoas que me inspiram e que eu vejo que são humildes, independente da profundidade e extensão do seu conhecimento, que é o que eu vejo em todas essas pessoas que eu estou trazendo. Então, eu queria agradecer pela sua figura, a imagem que você tem na comunidade, aquele tipo de coisa. Todas as pessoas que eu trouxe são pessoas que todas as pessoas que falam de vocês falam bem. Porque é isso que eu vejo como essencial do papel da Agile Coach, a gente buscar sempre ser um exemplo, independente de como a gente se comporta. E aí isso para mim remete à busca por confiança, construção de... Nossa, pra mim que é um prazer enorme estar aqui, né? A gente trabalha sempre picadinho, né? Picadinho. Na IBM a gente trabalhou afastado, depois a gente se encontrou num cliente, foi picadinho, porque a gente ficava em prédios diferentes, mas acho que deu pra gente se encontrar, né? Nos momentos que dava pra se encontrar. E conectar. E trocar. Isso é uma evidência. Eu acho que todo mundo tem que ter muito esse espírito. A gente tá aqui pra aprender e crescer. Então ninguém sabe. Não sei nada, né? A gente vai trocando e aprendendo junto e crescendo junto. O Leandro, eu acho que o Leandro comentou sobre uma analogia da ilha. Conhecimento é como uma ilha. E quanto mais você aprende, maior fica a ilha. E o oceano é o mundo, é a quantidade de conhecimento que existe. Quanto mais você aprende, maior a ilha fica. Quanto maior a ilha fica, maior é o seu contato com o oceano. E, consequentemente, maior é a sua condição de perceber o quanto você não sabe. Isso mesmo. E aí assusta. E me assusta as pessoas que acham que, né, se acham, não traz nenhuma adição para ninguém, né? Pelo contrário, você afasta as pessoas. Nem para nós mesmos. Então. E aí, assim, a gente está aqui para ajudar as pessoas. Foi o que você me perguntou, o que é o Agile Coach, que para mim, assim, o Agile Coach é aquele que ajuda as pessoas a achar a melhor forma de trabalhar, de ser mais colaborativo, de trazer o melhor delas para fora. E o papel do Agile Coach não é ficar lá eternamente. Pelo contrário, a pessoa começou... Pegou o ritmo, olha que legal, agora a pessoa inventa, ela vai sozinha, aí tchau, vou fazer outra coisa em outro lugar. Para mim seria isso, né? A gente tem um pouco de dificuldade porque tem muito turnover nas empresas, muita mudança, né? Então
eu vejo que eu acabo passando mais tempo do que deveria, né, no lugar. Mas o papel nosso é esse, ajudar as pessoas a se desenvolverem e elas irem embora sozinhas. Né? Esse é um caminho interessante que você tocou, que é a questão de, beleza, a gente deveria ter aí uma condição de entrar no time, de chegar e contribuir por um período e sair, mas hoje a estrutura sistêmica das coisas não permite. Você acredita que isso seja temporário, que a gente está no caminho de superar isso? Eu acho que as empresas estão começando a ver que não dá mais para trabalhar da forma que sempre se trabalhou, né? Que eles precisam olhar mais, é bem isso que você falou, na forma sistêmica. Você tem que olhar as coisas como um todo. Então não adianta você ter um problema aqui, você tentar arrumar esse probleminha sem olhar como é que é o todo. Como a coisa funciona no todo. Porque você mexe aqui, você pode até estar piorando outras áreas. Então eu acho que as empresas do futuro estão começando a pensar mais sistemicamente, a olhar as coisas mais como um todo. Então eu sou uma pessoa muito positiva. Sim. Se a gente olha para trás e vê onde a gente está hoje, eu acho que a gente já andou bastante. Né? Mesmo aqui no Brasil, você já vê muita gente tentando. Então, você vê muitas... estamos sendo ágeis, né? Ou estamos... Mas estão buscando, é isso que importa. Sim, o que importa, assim, seja ágil ou não seja ágil, busque formas diferentes. Busque formas colaborativas. Faça e reflita no que você fez. O que eu preciso melhorar? E vai buscando isso com o que você faz. Né? Então, eu sou muito... Sempre pensei muito assim. Eu queria só aproveitar, isso me lembrou da questão da positividade, da sua positividade, me lembrou, você comentou, a gente, por mais que a gente tenha feito uma interlocução pontual, ou interlocuções pontuais, a gente conectou, e eu acho que é aí que tá a beleza da coisa, não precisou de muito. A Fabi é um exemplo também, não precisa de muito. Já do coração. Já conversei, já falei pra ela que quero gravar com ela, tá? Quando ela se sentir confortável, mas porque pra mim é a essência, muito mais do que hard skill. Obviamente que todos vocês têm uma experiência absurda, um hard skill absurdo. Por isso que ela falou, não acho que tá na hora, mas do ponto de vista de conexão e essência é a mesma coisa, é imediato. Edson, imediato. Vanderlei, imediato. Gustavo, que gravei esses dias atrás, imediato. Você conecta porque você... Eu não sei, energia, de onde vem, conexão, alinhamento de mindset. Eu acho que é propósito, né? A gente sempre... Pelo menos todo mundo que eu encontrei, o propósito é ajudar. É fazer alguma coisa melhor. É ajudar as pessoas a encontrarem alternativas. Então eu acho que esse propósito une a gente. E quem não está nesse propósito, né, que não bate muito, né? Então eu acho que é isso. Concordo. Quando o propósito é interno, individual, inevitavelmente as pessoas vão perceber. E seja isso algo perceptível no nível racional da coisa ou não, é percebido, né? Mesmo que não se fale, é percebido. Isso é o que me dá, talvez seja esperança de que esse papel ele tenda a ser mais valorizado. Que assim, o problema é que se banaliza muito as coisas, né? E é o que está acontecendo com o coaching, por exemplo. Coaching é uma coisa muito séria, né? Existem técnicas, práticas, não é... Experiência. Como é? Little Pony, né? Vou ajudar você. Não, gente, é muito sério. E assim, e tem uma linha muito bem definida entre o coaching e um profissional que está da área psicológica, psiquiátrica. Então, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, é uma linha muito bem definida entre o coaching e isso, né? Então, assim, até a gente mesmo, se vê que a pessoa está precisando de uma ajuda psicológica, a gente para ali e aconselha, vai procurar um profissional. Porque quem está fazendo um trabalho sério é essa linha que segue, porque a gente quer ajudar as pessoas a tirar o potencial delas. Se elas não estão bem psicologicamente, elas têm que buscar ajuda primeiro, né? Então, aí a banalização das coisas que se tornam um problema.
é interessante que eu lembrei que de muitas pessoas no mundo da agilidade, você é uma das poucas pessoas que, assim como eu, buscaram e buscam a carreira ou o conhecimento de coaching. É fundamental, é fundamental, porque transforma totalmente. Quando eu caí nesse mundo ágil, né, eu fui, na verdade, a minha formação é gerenciamento de projeto. Eu tenho um MBA pela FGV, foi super bacana, super útil, mas eu vi que, assim, não era a forma que eu gostaria de trabalhar. Eu tirei muitas coisas boas de lá, por exemplo, gerenciamento de riscos eu uso até hoje, porque é muito legal a forma, né, a forma que eu aprendi. Mas não era daquela forma, eu não quero ser a pessoa responsável por tudo, não que eu não queira ser, mas eu não acho que dentro de um time uma pessoa seja responsável por tudo, né? E é ela que tem que estar ditando o que tem que ser feito, né? Eu gosto de coisa colaborativa, sempre gostei. Funciona melhor. Então eu era um gerente de projeto meio torto, porque eu não começava nada sem o time estar junto, sem a opinião de todo mundo, tinha que montar cronograma, vamos montar junto, o que vocês acham que faz sentido? Legal. Então eu sempre fui meio torta assim, aí eu falei assim, não, eu acho que devem ter outras formas de trabalhar. Aí foi quando eu ouvi falar de Scrum, foi a primeira coisa que eu ouvi. Falei, deixa eu fazer um Scrum, eu nem tinha ouvido falar de ágil em si, né? Então eu comecei de trás para frente. Aí eu fui fazer esse curso e falei, nossa, que bacana, mas bacana esse jeito de pensar. Da onde surgiu isso? Aí foi indo atrás disso, aí fui indo, cavando, buscando, até que eu achei o livro que você também admira, que eu também admiro, que é a Lisa Edkins. Eu falei, nossa, Lisa Edkins. O livro... É uma bíblia isso aí, né? Não, eu gosto demais do livro dela, porque ela veio de um caminho que é do gerente de projeto. Né? Eu tinha falado pra você que a minha formação é gerenciamento de projeto. Eu falei, nossa, que legal, né? Comecei a ler, falei, não, coisas fantásticas que tem naquele livro. E uma delas que eu acho muito legal é o capítulo que ela fala sobre conflitos em times ágeis. Aquilo para mim foi uma lição tremenda, porque virou um workshop. E eu aplico nos times, porque assim, as pessoas tentam resolver conflitos que acontecem, né, no time. E aquilo ali me abriu uma janela que eu não pensava, que assim, não, as pessoas têm que ter consciência do que acontece dentro do time em termos de conflito, para que elas façam esse trabalho. Então, não sei se você lembra no livro, ela fala do trabalho dessa pessoa mesmo que falou dos níveis de conflito, que você começa no nível 1, que é o nível desejado, onde as pessoas estão lá discutindo, né, batendo boca, mas estão tentando resolver um problema. O problema é o foco. A partir do momento que o problema começa a deixar de ser o foco e as pessoas passam a ser o problema, é quando começa a se escalar, né, o conflito. E dar essa consciência para o time é que é o legal, porque eles começam a ver que o negócio está indo além. E eles mesmos começam a fazer um trabalho para voltar isso para um nível legal. Tem exemplos ótimos, não sei se nem se dá tempo da gente falar aqui. Totalmente livre. No último cliente que eu tava, tinha um time, eu apliquei em vários times e é muito bacana você ver a coisa funcionando. Foi o primeiro time que eu tinha aplicado isso, eles estavam assim, eles tinham definido o MVP de entrega, eles começaram a trabalhar naquilo, mas disseram, saiu na mídia, né, o marketing da empresa disse que eles iam fazer aquilo e mais um pedacinho. E eles falaram, nossa, mas não dá, o nosso MVP é aquilo. Tentaram negociar, tirar aquilo, mas não dava mais. Não, vai ter que fazer tudo mesmo. Então o time mesmo se organizou, teve que fazer hora extra, não teve jeito, se montaram lá, organizaram coisa. Só que aí a pressão começou a pegar no time, né? E começaram assim. Eu passava por lá pelo time assim, daqui a pouco eu escutei assim, lá vem o dono da verdade. Falei, tá começando a ter uns atritos ali. Eu falei, o que tá acontecendo ali? Eu passei assim, eu vi que já estavam pegando, né? Falei, não, uma faísquinha, né? Uma faísca. Aí eu falei assim, não, esse time precisa entender o que é conflito para que eles mesmos possam trabalhar isso neles. Aí a gente fez um workshop lá, expliquei os níveis aonde eles tinham que se identificar em que nível eles estavam, que
eles ficavam, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa. Então eu falei, e aí o ponto é, qual é o real problema? Que problemas vocês estão tendo no time? Que ações vocês precisam para resolver esses problemas? E nisso eu saí desse time, me tiraram e colocaram em outra área. E foi muito interessante que um ano depois eu cheguei lá e encontrei um dos membros do time e tinha uma pessoa nova no time deles. Nossa, tinha que ver o ano passado, que legal, a gente tava lá. Começou a maior briga lá no time, quer dizer, ficou assim, não era só briga porque a gente não tava olhando o problema. E eu, que legal. A gente não tava olhando o problema, a gente já tava começando as pessoas virar o problema. E começou a contar isso pro cara e falou dos níveis. Aí a gente, porque o último nível, o nome é Guerra Mundial, né? Então toda vez que a gente começava, a gente já parava, ó, gente, Guerra Mundial ninguém quer, hein? Onde que a gente vai? É assim, pra mim foi fantástico. Foi fantástico e uma comprovação de que assim, o primeiro passo pra você mudar é você tomar consciência das coisas que estão rolando. Que é o primeiro passo do processo de coaching, awareness. Tomar e é isso que faz sentido, né? Por isso que fez sentido awareness. Aí você faz uma jornada e do outro lado tem a responsabilidade da mudança sendo do time nesse cenário. Isso, não é de uma pessoa, é do time. É por isso que faz tanto sentido casar as duas coisas, a experiência e prática em agilidade com a experiência e prática em coaching. Pra mim, casou de uma forma assim, fora do comum. E é bem isso que você falou, é a experiência, tanto de um lado quanto do outro. Né? Não é em um fim de semana que você vai sair um Agile Coach, né? Vai, aprenda. Se você quer entrar nessa área de coach, eu sempre as pessoas perguntam, né? Como é que eu faço? Vai trabalhar num time, trabalha num time ágil. Isso. Trabalha como parte do time, primeiro. Seja membro do time. Sofra junto. Seja Scrum, seja Kanban, seja o que for. Trabalhe junto, começa a olhar o time, começa a entender como as coisas funcionam, né? Depois você começa a se desenvolver, vá procurar um coach, porque vai ter formas de se falar, tanto dentro do time como fora do time, né? Gerência, a alta gerência, CIO, CEO, você tem que saber como lidar. Sim. Você tem que saber como fazer as perguntas certas para que a pessoa tenha consciência das coisas certas. É esse o valor, né? De você ensinar através da reflexão do outro. Isso. Você na verdade não está ensinando, é o outro que está indo aprender por conta própria. Isso. Ou é o outro que está eliminando de si uma pré-concepção de algo que o impede de enxergar uma nova coisa, ou aceitar uma nova forma, ou testar uma nova forma. Às vezes é só de testar fazer planning poker com t-shirt size, ou com animais, enfim, tem 300 formas de fazer. Só porque o Fibonacci não está dando certo no time, significa que outros não vão dar. Exatamente. Eu lembrei uma vez conversando com conversando com o pessoal de coaching, eu vou te fazer essa pergunta, né? Muitos acreditam que a técnica mais difícil de se desenvolver em coaching é a perguntas poderosas. Qual é a sua opinião? Qual é a ferramenta mais crítica para um coach? Para quem tiver interesse em se desenvolver nessa linha. Eu acho que além de fazer perguntas, acho que a dificuldade que as pessoas têm em fazer perguntas poderosas é a dificuldade que ela tem de ouvir. Porque assim, você só consegue fazer as perguntas que fazem sentido se você ouvir o que a pessoa está querendo dizer. Então eu brinco muito que eu uso uma técnica do varal de roupa. Toda vez que eu vou, seja fazendo coaching, seja conversando com alguém, eu monto meu varalzinho de roupa aqui. E quando eu estou conversando com a pessoa, é um bom treinamento para você desenvolver a escutativa. Quando você está ouvindo o que a pessoa está falando, os seus julgamentos aparecem. Mas isso para mim não é tão assim. E muitas vezes a gente tá conversando, mas está esperando pro tempo para você falar e não o que a pessoa está falando. Então o que eu começo a fazer? A hora que eu vejo essa necessidade de ficar julgando o que a pessoa está falando, eu penduro no meu varal. Não é que não tenha valor, é meu julgamento, tem valor total. Eu não vou jogar fora, mas eu vou pendurar no varal, porque não é o meu julgamento que eu tenho que estar ouvindo, é o que a pessoa está me dizendo. Então isso me ajuda muito a entrar no mundo da pessoa, porque eu falo, tô julgando, pendura aqui. Então o que você quis dizer? Aí as perguntas poderosas vêm porque eu estou escutando o que a pessoa está falando. E dentro do que ela está falando, eu começo a investigar, a ser curioso, a perguntar. Então sempre eu falo de coach, eu falo, seja curioso, queira entender o outro, entre no mundo do outro.
pendura suas coisas no seu varal e dê o foco da sua atenção. Ouça com o ouvido e com o coração. Nossa, isso é bonito, né? Então, não é só escutar. Não é tão simples assim. Não, porque você tem que ouvir o que a pessoa está falando, o que ela não está falando através dos gestos, da expressão corporal, não verbal, a forma que a pessoa está falando. Então, assim, uma vez até falei isso eu estava dando um workshopzinho sobre inteligência emocional. E eu estava falando justamente disso. Uma das coisas é você entender o que está rolando no mundo do outro. Você saber o que está no seu, você saber o que está no outro, para você poder saber qual a melhor forma de conectar com a outra pessoa. Exatamente. Aí outra pessoa falou assim, nossa, mas que trabalho! Agora eu vou ter que ficar ouvindo, entendendo. Eu falei, jura? Isso é viver, a gente não aprende. A gente não aprende isso desde criança. Então, eu acho assim que a educação tem um papel muito importante na formação das pessoas para trabalharem em conjunto. E a educação hoje em dia está muito... Você entra numa sala de aula, senta em fileira, tem um professor lá na frente que é o dono do conhecimento. Às vezes e as pessoas têm que estar aqui só ouvindo. Então, eu acho que o papel do professor precisa ser mudado. A forma de formar professores tem que ser mudada, porque tem que ser mais junto com os alunos, para trazer essa atenção. A galera de hoje é muito diferente da galera lá de trás, da minha época. É muito diferente, o mundo mudou. Nossa, né? Como, né? Mudou rápido, inclusive, né? Então a forma de aprender mudou. Então, a forma de ensinar tem que mudar. E nosso papel é transformar isso mais uma vez. E mais uma vez, parte dele, né? A questão de, alguém falou aqui, criar condições favoráveis para o aprendizado. Isso. Né? Exatamente. Vamos lá. Viradinha aqui. É muito legal. Eu estava lendo um livro e eu concordo. Para mim parece que o cara entrou na minha cabeça e... Nossa, que legal, né, Sandra? Eu também penso assim, eu vou escrever um livro. Igualzinho. Porque eu falei assim, gente, é exatamente isso que eu penso. Leu sua mente. A formação para o mundo de hoje, para as empresas de hoje, está muito falha. Então, assim, eu vejo que, principalmente as boas escolas, né, que são consideradas boas escolas, que são pagas, elas estão formando gente que são boas para fazer teste, para fazer vestibular. Exato. E não é isso que uma empresa precisa. Então aí a gente vê um número enorme de vagas em aberto, poucas pessoas para preencher, com pouquíssimos skills que são necessários para trabalhar. Perfeito. Hoje em dia as pessoas têm que trabalhar junto e existe um clima de muita competição dentro da educação, né? Quem é o primeiro lugar, quem passou em primeiro não sei na onde. Não só na educação, na sociedade inteira, né? Pois é. Quem é mais alto, mais forte, mais bonito, mais rico, é mais. Tudo. Tudo mais. Então, eu acho que hoje o mundo está mudando nesse sentido. Então, tem que ter uma mudança. Mas a gente vai fazendo aos poucos, né? Passinho por passinho. E é interessante que existe duas disfunções aí. Não duas disfunções, mas... Tá bom, duas disfunções que eu identifico nesse cenário que você trouxe, que podem ser oportunidades para alguns, mas ao mesmo tempo são riscos grandes para a economia, para o mundo, né, para o ser humano. A primeira disfunção que eu vejo é a desconexão. No mundo onde a gente precisa passar a conectar, porque daqui para frente os trabalhos individuais ou mais mecânicos vão passar a ser feitos por robôs e máquinas. Então, os trabalhos que vão permanecer são os colaborativos, que têm uma conotação de criatividade, de criação, de interpretação de dados e coisas complexas, subjetivas, que o ser humano faz. Isso. E não faz sozinho. Uma coisa que corrobora essa busca ou esse futuro próximo é que ninguém faz nada sozinho. Isso. Steve Jobs não fez o que fez sozinho, tinha o Wozniak. O Bill Gates também não fez sozinho, ele pegou muita coisa do Steve Jobs e teve um parceiro, muitos parceiros ao longo da carreira dele.
Elon Musk, a primeira empresa foi PayPal, fez com outro cara. E o outro cara era o técnico. Em todos os casos, o de business ficou rico. O outro é o que criou a maior parte do código. Então assim, ninguém faz nada sozinho. Essa é uma disfunção. A outra disfunção é, tá bom, o que a gente precisa de conhecimento e o comportamento necessário para alavancar uma carreira tá tudo na internet. De graça. De graça, é verdade. A informação e o conhecimento na internet, hoje, de graça, ele é mais valioso do que muita coisa ensinada em faculdades caríssimas. Isso pra mim é uma disfunção profunda. Concordo em partes. Não, porque tem tudo. Mas... Porque tem muito lixo também na internet, né? E coisas que, se você ligar, não liga A com B, né? Não liga A com B. Muito especialista, e existe sim muito bom conhecimento nas universidades, porque são pessoas que passaram tempos pesquisando. Então assim, concordo em partes. Não estou generalizando, pelo amor de Deus. O que deveria ser é uma união disso. Sim, exato. Né? E uma reinvenção. De quem tem o conhecimento, fazer esse papel de Agile Coach, ajudar os alunos a tirar o melhor e aprender colaborativamente. Eu acho que é isso que eu ensino. E isso que tinha que ser mais especializado, né? Legal. Porque pesquisas têm que continuar acontecendo. A gente tem que ter esse aprofundamento, porque às vezes as coisas que eu encontro na internet são muito rasas também. Legal, a gente usa, mas não aprofunda muito, né? Então, eu acho que é uma junção dessas duas coisas. Eu acho que as universidades, as escolas, o ensino, ele tem que estar mais colaborativo, eu acho. Não só eu tenho conhecimento e eu estou aqui, escute meu conhecimento, mas não, eu tenho conhecimento, deixa eu ver como que eu faço para que vocês despertem em vocês isso que eu tenho e eu tô aqui para ajudar. Então é tipo, o professor não só tinha que ensinar, mas ser mentor, ser coach. Não são as competências do Agile Coach, né? Ensinar, mentorar, facilitar. Então é isso que tem que ser incorporado, eu acho, no ensino. Tem uma palestra no TED do Sir Ken Robinson. Não sei se você já assistiu. Não, chama, não vi. É a mais assistida da história. Eu vou até ver. Do schools kill creativity? Uma coisa assim. As escolas estão matando a criatividade. É a palestra mais incrível que eu já assisti na vida. Eu assisti umas 10 vezes. E eu me emociono com frequência nas palestras dele. O segundo TED Talk dele foi uns 2, 3 anos depois. O final é de uma profundidade de sensibilidade fora do comum. A forma como ele enxerga o potencial nas crianças. E assim, ele te traz uma reflexão muito profunda sobre ensino, sobre educação e criatividade. E em paralelo, ele te faz rir muito, ele é muito engraçado, ele te faz chorar. É assim, ó, é uma onda atrás da outra. Em 18 minutos ele te faz abrir a mente. E ele fala muito sobre a revolução nas escolas. O segundo chama Bring on Revolution, Bring on the Schools Education Revolution, não lembro, mas é alguma coisa assim. É maravilhoso. Eu vou compartilhar o link aqui, te mando hoje, mas vai conectar com certeza. Não sei nem se foi o livro dele que você leu. Não, mas acho que não, porque eu não conhecia, eu vou procurar. Ele é fantástico, ele é knight, né, cavaleiro na Inglaterra. Quando tem esse Sir na frente, foi condecorado. Ele fez algo de alta valia para a Inglaterra. Ele se torna um cidadão especial, não sei como que funciona, mas enfim. O livro que ele escreveu chama Epifania. Ou Epiphany, uma coisa assim. Ele é um ser humano diferenciado. Ele é iluminado, tocado por algo divino. Você vai ver. Tem gente que parece que vem pronta, né? Ou se faz, não sei. É impressionante o nível de sensibilidade desse cara.
Impressionante. Ele brinca assim, não sei se eu vou conseguir replicar exatamente o que ele fala. É melhor eu colocar aí embaixo, porque eu não vou lembrar, mas é muito engraçado a piada que ele faz sobre os homens, né? Ele fala mais ou menos assim, se o homem falar algo no meio de uma floresta e nenhuma mulher ouvir, ele ainda tá errado? Genial, né? Ele é uma analogia, mas enfim, o melhor TED Talk da história, assim, é surpreendente. E volta nisso. Eu vi o que você pôs no grupo do talk show falando sobre Scrum na educação, né? Eu já tinha visto uma vez no LinkedIn, até procurei, eu vou procurar e eu coloco o link lá. Tá bom. De um professor mesmo de geografia na Itália, eu acho, que ele usou Scrum para ensinar a geografia da Itália para os alunos. Então eles organizaram tudo mesmo, organizaram os times, cada time ia organizar um mapa da região para formar um mapa tudo da Itália, e isso seria o que iria acontecer no final, né? Ter todo o mapa, a localização, cidades, principais cidades, mas os próprios alunos que criaram isso. Então ele só mostrou o objetivo da onde eles iam chegar com aquilo. E junto com as crianças eles foram por sprints organizando todo o mapa da Itália, que no final eles fizeram eles faziam pequenos shows, como é que chama? Reviews, né? Pequenas reviews com os times, ou seja, eles já iam aprendendo, e no final eles fizeram uma grande demonstração para a escola. É muito bacana a experiência dele, o que ele fala, como foi a experiência deles, das crianças usando isso. Que massa. Bem bacana. Muito profunda, né? E aí, voltando ao cerne do tema de hoje, o que é Agile Coach, além dessa questão de viabilizar a aprendizagem e formas de ensino, né? Voltando à pergunta, assim, eu queria entender duas coisas que você pudesse compartilhar com o pessoal. Como que você fez a transição? Um pouco você já até falou, eu já era uma gerente de projeto meio torta, ou seja, o mindset já estava predisposto, né? Mas então conta pra gente um pouco dessa transição e depois eu faço a segunda pergunta. Como foi essa adaptação de um período pré-agilidade para se inserir nesse mundo? Como foi isso? Pra mim foi ótimo. Então, acho que eu tinha falado, né, que a primeira coisa que eu vi foi o Scrum, e depois que eu fui olhando como é que isso funciona, e encontrei o livro da Alissa, que foi fantástico. Não, o livro da Alissa foi até depois. Eu continuei lendo sobre agilidade, sobre tudo quanto é coisa que fosse forma diferente de trabalhar. E eu comecei na IBM em 2012 e logo que eu cheguei, eu entrei como gerente de projeto. Mas logo que eu cheguei, eles já estavam fazendo a transformação ágil dentro da área de CIO. Certo. Então eu já peguei um projeto híbrido. No ágil. Não, era ágil mesmo. Eu tinha dois. Na verdade eu trabalhava com duas coisas em paralelo. Tinha alguns projetos rolando no modo tradicional, waterfall, e a gente começou um projeto, eu peguei ele em andamento e peguei uma continuação dele, que era ágil, e o mais bacana é que era o time distribuído. Então tinha gente nos Estados Unidos, tinha gente na Índia, legal, né? Tinha um rapaz no Rio de Janeiro, então assim, era um time distribuído e a gente rodando, era Scrum, né, que era o que eles estavam rodando, a gente rodando Scrum, fazendo as cerimônias, tudo remoto, legal. Era muito bacana, foi bem bacana pegar esse projeto, falei, olha, é isso mesmo que eu quero fazer, cada vez. Aí deu clique. Aí foi assim, aí foi quando eu entrei mesmo, porque aí tinha pessoas que não conheciam, e como eu já tinha lido bastante, era pouca experiência, muita teoria, em que eu fui praticando e vendo o que funcionava, o que era teoria mesmo e o que era o que realmente funcionava, né? E num time distribuído ainda é mais difícil, né? Porque as pessoas estão longe. Mas fantástico quando funcionava. E a gente tinha ferramentas, porque a IBM ela tem um ambiente muito bom de remoto, né? Então você não se sente desconectado. Então a gente era muito conectado. Então funcionava. Falei, nossa, como eu gostaria de fazer isso com um time
colocado. Sim. Só pra eu ver como é que é. Não porque tava ruim, mas porque eu queria ver como era. Mas pela oportunidade. E aí, como era um projeto que tava mudando e a gente tava em transição, ele era um front-end e um back-end SAP. A parte do SAP tava indo pra uma nova versão e tinha uma outra gerente de projeto na Europa que tava tocando. Sim. Então, o que a gente tava fazendo na parte que era mais tradicional era fazer toda essa migração. E a gente estava desenvolvendo uma versão light do que tinha antigo, que aí era no ágil. Aí a gente, que era com o Scrum, aí a gente, quando migrou tudo, eu falei, uma de nós duas vai dançar, e eu acho que sou eu, porque tinha 2 gerentes de projeto e um time. Eu falei assim, bom, aí foi quando eu fui para cliente. E quando eu fui para cliente, eu fui num projeto mesmo, para ajudá-los. Era uma governança, porque não estava saindo um projeto, já estava rolando há muito tempo, era um grande projeto. Então a gente foi como um time de governança, de gerentes de projeto, para ajudar aquilo caminhar. E nessa que a gente começou a caminhar, o CIO falou, a partir de junho é tudo no ágil. E o pessoal que a gente estava ajudando era um front, né? Era um canal. E eles falaram, puta, o que é isso, ágil? A gente não usou. Aí desesperou. Aí eu falei assim, bom, gente, eu conheço, vamos lá. Só para vocês ficarem mais tranquilos, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, vai ajudar vocês a trabalhar de forma melhor. E a gente começou. E já tinham definido que era Scrum e pronto. É que assim, Scrum é o que é mais usado, então todo mundo acha que Scrum é a bala de prata, né? Mas todo mundo começou por algum lugar, tá ótimo. Concordo. Então, como eles começaram com Scrum, aí foi aí. Comecei a ajudar o time, aí viram que eu conhecia, precisavam de um Agile Coach. Como eu já tinha atuado como Agile Coach remoto, falei, pô, agora é a primeira vez que eu vou trabalhar com o time junto, né? Real, né? Então, experiência, sempre. Então foi assim. Foi orgânico. Foi. Você lembra de um momento, algum momento específico, alguma pessoa específica que te ajudou a fazer o clique? Olha, foram várias. Muitos livros. Eu gosto muito de ler, né? Então, assim, o clique principal foi a Alissa com o livro dela. Mas foi também... ele é fantástico, ele é muito bom. Mas também o curso que eu fiz não foi com o Steve, foi com o Matt. Porque o Steve não pôde vir. Matt é igual. Que é o Agile Team Facilitation. Agile Team Facilitation e Agile Team Coaching. Foi uma semana inteira de curso. O material que o Matt e o Steve criaram é muito bom. Você sabe que esse curso é baseado no curso que a Alissa criou, né? Sim, é do ICA. Que eles fizeram e viraram facilitadores. É exatamente eu fiz também. É o curso PMM todo mundo tem que fazer para virar. Que é a formação do ICA, né? O ICA Agile. Então, é um curso muito bom. E pra mim foi assim, como se ligaram as pecinhas, sabe assim? Sim. Porque tudo que eu fazia, eu me senti como o pessoal lá que deve ter feito o Manifesto Ágil. Já tinha um monte de gente que já trabalhava de um monte de jeito, aí eles se juntaram lá, eu faço assim, eu faço... Nossa, a gente tem umas coisas em comum, né? Isso aqui, olha, legal. O nome é infeliz, né? Mas... eu até hoje acho que a Jai é infeliz, não sei se é minha opinião. O nome que eles porque parece que é coisa que é rápida e não é isso. Acaba se fazendo mais rápido por causa da forma de trabalhar. Mas não é o foco. Né, a tradução para o português não caiu bem. Ágil ficou parecendo que assim, eu faço mais rápido. Na nossa cultura é assim que é visto, né? Deve ser. Porque na verdade ágil eu me adapto às mudanças. Né? Então eu vou de curso, né? Isso. Eu conversando com o Leandro aqui, a gente buscou analogias. Tem várias, né? O Leandro usou a analogia de uma bala, de um míssil. Antigamente os mísseis eles basicamente não eram guiados, hoje em dia ele é guiado. Ele tem uma precisão absurda, então ele vai corrigindo o curso, literalmente. Isso. Que é isso, né? Essa é a diferença de antes. Exatamente, você faz, experimenta, corrige. Ele usou a analogia de um alvo, você mira no alvo e aí você atira. A agilidade não, você atira e depois você olha pro alvo. Você olha pro alvo e tenta achar o melhor caminho para chegar nesse alvo. Mas eu vou corrigir no meu curso, porque não necessariamente o caminho que eu escolhi é o melhor. Existem outros, né?
Aí, essa eu nunca tinha ouvido, daí eu trouxe para ele a reflexão de qual que é o animal mais ágil do mundo e por quê. Tem a analogia do Titanic versus as lanchas. Do animal mais ágil ele usou o exemplo do coelho / lebre fugindo de uma chita. Chita é o animal mais rápido do mundo, mas a lebre consegue fugir. Por quê? Porque a chita está indo a 220 por hora e a lebre a 100. Mas a lebre consegue virar. Mudar o rumo. Então, mas a chita também é considerada muito boa nisso. Mas nesse sentido ele tem razão. A lebre é mais ágil porque ela consegue virar. Então, eu levo isso comigo. Realmente eu concordo. A tradução para o português confundiu muito. Ficou muito. E o livro do Jeff também piorou as coisas. O título do livro dele, como fazer mais rápido, o dobro na metade do tempo. Não, isso é uma consequência, não é o objetivo. Você acaba isso foi entregando resultado, mais rápido. Exato. Porque, claro, você vai entregando, né, pequenos e já pegando feedback, você está entregando. Mas não necessariamente E não é volume, né? Se você for fazer uma ferramenta como um Adobe Premiere, de forma cascata, vamos supor, você vai entregar em um ano um negócio parrudo. Isso. Você nunca vai entregar a mesma quantidade em um sprint. Mas o foco não é esse. Não é esse. Uma das coisas que a gente conversou também com alguém não é entregar mais rápido, é entregar antes. E já checar antes se a gente checar está indo pro caminho tá certo. É muito legal. Eu acho que faz todo sentido. Essa é senso comum pra mim hoje em dia, mas enfim. E você disse que tinha uma segunda pergunta. Isso. Para onde você acha que a nossa profissão vai? Nosso papel, né, vai? O que você acha que pode acontecer nos próximos 5, 10 anos com o papel do Agile Coach? Isso é uma conversa que eu tenho tido com frequência em vários fóruns. Para mim, já a gente vai deixar o Agile e vai virar coach. Eu espero que logo as pessoas já tenham essa ideia, essa forma de trabalhar como hábito. E aí, o foco vai ser na habilitação das pessoas evoluírem e eliminarem ajudar as pessoas a tirar o melhor delas. Legal. Potencializar. Isso, potencializar o ambiente, o time, a comunidade, a empresa como um todo. Eu acho que é por aí. Não tinha pensado dessa forma. Isso é uma coisa que não surgiu em nenhum fórum ainda. Inclusive, tem gente que acredita, e assim, fiz num fórum com pessoas de alto escalão, diretores, gerentes de agilidade, e a galera acha que vai durar 10 anos fácil. Tem uns que nem tinham cogitado. E aí eu me pergunto, mas a gente é agilista, a gente sabe que a mudança hoje em dia é iminente, ela vai chegar para tudo. E você como agilista, você não consegue prever que a sua profissão vai mudar. É óbvio que vai mudar. Tudo muda. Eu até estava falando ontem numa planning com o pessoal do projeto, que eu estou hoje, e a gente estava fazendo estimativa, e o pessoal não estava considerando que os pontos dos testers não eram os mesmos pontos dos devs. São atividades diferentes. Então, os devs estão dizendo que aquela história tem 5 pontos de esforço, dependente de como esse ponto é definido. Tá? Os QAs estão dizendo que é 3. Não é a combinação, a média dos dois, é a soma dos dois. Você concorda? Aí eu falei, gente, vocês vão fazer 5, eles vão fazer 3. Se vocês não considerarem que isso é 8, lá na frente não vai dar para testar. É por isso que não dá para testar. E aí eu fiz a seguinte provocação. Eu acredito que existe a possibilidade do Scrum Guide no futuro próximo, que eles se atualizam sempre, né? Incluírem QA como peça do jogo, porque hoje não tá. Não é formal, né? Mas pra mim ele tá, porque assim, o Dev Team é todo mundo que é necessário pra fazer um trabalho. Quem vai botar a mão na massa, pra mim é assim, o arquiteto é Dev Team, o engenheiro... Então, a gente tá falando sobre, beleza, qual que é o possível futuro da profissão do Agile Coach. Aí eu coloquei o questionamento, né, a provocação. Será que o Scrum Guide vai considerar, vai se adaptar para eventualmente melhorar a definição do que é o Dev Team? E, por exemplo, incluir uma definição de QA, porque é uma coisa que hoje é fundamental, e se tem considerado eles como parte do time? Ou será que isso não faz sentido? Acho que trazendo mais clareza ou não. Enfim, eu fiz essa provocação ontem e aí
Então, acho que vai na mesma linha, tipo, tudo vai mudar. Tudo vai mudar e pra mim, quando eu falo de Scrum e o Dev Team, pra mim todo mundo é parte do time. Quem for fazer parte, colocar a mão na massa naquilo que precisa fazer, é parte do Dev Team. Até falei que Dev Team é um nome infeliz, né? É infeliz. Porque fica parecendo que é só desenvolvedor, ele não é. Né? Os engenheiros, os arquitetos, os QAs, UX, seja quem for que tá fazendo parte daquele time para construir alguma coisa, é parte do Dev Team. Sim. A complexidade, eu acho que ela começa quando a gente tem gente demais e extrapola o limite ideal ou sustentável de um time de desenvolvimento. E aí é onde você começa a limitar. No caso do Scrum, o ideal é que você divida os times e faça mais de uma squad. E façam com que trabalhem juntos, né? Colaborativamente. Então, de modo geral, com certeza, Agile Coaching vai se transformar em algo. Em coaching, sei lá o quê, mas alguém que ajude as pessoas a aumentar seu potencial. Vai ser mais um leader coach, sei lá. Então, ouvindo a sua sugestão, acho que faria mais sentido os Agile Coaches eventualmente migrarem para cargos de liderança mesmo, né? Tipo, tem times. E aí você com a experiência, nós com a experiência de agilidade e coaching, nos tornarmos aí os líderes dos times, gerentes, ou enfim, pode ser outro nome, mas eu digo a pessoa que vai ajudar a conduzir e criar sinergia, criar ambientes. Não necessariamente ensinar mais, aí seria mais conduzir. Ou mesmo uma pessoa que apoia todas as lideranças da empresa, da organização, para ajudar nessa... Não fica mais tão a nível de time, porque o time já estaria interessante também fazendo isso, né, sozinho. Auto-organizado. Indo lá pontualmente para ajudar, né, numa forma, sei lá. Mas assim, mais mesmo pro lado da liderança, ajudando a liderança a se tornar líderes coach, eu acho. Outra coisa que pra mim mostra que é óbvio, assim, tem muito workshop hoje em dia. Mas eventualmente, quem vai encaixar, quem vai se adaptar para trabalhar de forma coerente, de forma sinérgica com agilidade, uma hora todas essas pessoas vão ter feito os treinamentos. Então a gente vai passar por essa etapa de aprendizagem e aí vai ter aquela busca por equilíbrio e tal, e aí com certeza coisas novas vão vir, novas ideias, pensamentos e tal. Que é como os materiais da internet, né? Existem treinamentos e treinamentos, né? Então, coisas super que são super rasas e super, né? E coisas que são realmente boas. Então, tem que fazer uma seleção boa mesmo, porque senão você gasta dinheiro. É melhor você comprar um livro, aprofundar no assunto, do que pagar dinheiro numa coisa que não vai te aprofundar. É só para você ter um título, terminei tal curso. Ou para ter uma coleção de crachás. Uma sopa de letrinhas, a sopa de letrinhas na frente do nome do LinkedIn, né? Então... Isso é outra coisa que eu pergunto. Será que isso é relevante ainda? Teve uma vez que tinha um rapaz lá que estava criticando isso no LinkedIn na gringa, Europa, X, faz tempinho já. E aí uma moça fez uma crítica embaixo. E aí, do lado do nome dela tinha os nominhos lá. Aí eu perguntei pra ela, falei, mas você está criticando e concordando com essa reflexão, mas você tem os títulos no seu nome. Porque, aí eu fiz uma pergunta, por que você sente essa necessidade? Ela aceitou a reflexão, entendeu o que ela precisava pensar, e ela me disse, mas eu ainda preciso considerar a questão machista da sociedade, porque como mulher, a concorrência e a minha necessidade de busca por estabelecer uma imagem profissional ela é maior. Aí eu falei, uau, e acho que foi na Europa. Essa discussão foi na Europa. Tem algumas dessas... Isso foi um choque pra mim, porque eu falei, eu não tinha pensado nisso, é verdade. É um ponto, infelizmente, né? Existe, né? Existe. Mas ela cogitou preconceito existe pra tudo, né? Idade...
gênero, tudo. seja o que for. Né? Mas não sei, é a opinião de cada um e como cada um lida com isso. Mas com certeza isso se deu como busca de se colocar ou se estabelecer no mercado, né? O mercado às vezes existe. É uma imagem, né? Tem gente que não gosta de agilidade e tá indo lá. Agile Coach no nome. Sabe o que eu tenho visto? Por quê? Porque alguém procura e quer ver, quer saber assim, eu quero alguém com esse skin. E a pessoa mantém. Então, tá tudo certo, não tem nada errado. E é pra isso que a gente tá aqui, pra gente falar desses skills. Eu tenho visto uma coisa assim, ó. Gerente de projeto, não sei o que lá, Scrum Master, Agile Coach, Product Owner. O que você é? É uma mistura. Não dá pra ser tudo. Não tem como você ser tudo isso. É muito ter inviável. essa proficiência pra colocar na frente do seu nome. E sinceramente, se alguém tiver essa proficiência, não vai pôr na frente do nome, porque não precisa. Sei lá, essa é a minha opinião, meio polêmica. Não, se você fez cursos, colocou, tem espaço lá dentro do LinkedIn pra você colocar a sua formação, as coisas que você fez. Mas isso também é assim, é opinião minha. Porque tem gente que acha importante, não tá errado. Se tiver ajudando, né? Eu sempre vou provocar uma busca por autoconfiança e autoestima acima de qualquer outra coisa. É muito mais o que a gente sabe do que os outros acham que a gente sabe. E pior que a gente não sabe nada, isso é que é o fato, né? A gente... Alguém logou aí. A gente sabe muito pouco, então é aquela coisa, parece que quanto mais eu busco para aprender, mais eu vejo que eu não sei nada. E eu acho que é isso, a busca, é o ser humano, né? A gente está em constante aprendizado. Então não são as letras que vão me dizer que eu sou proficiente, porque eu não sou. O que eu sei hoje pode não estar valendo nada amanhã, depende de como, né? Então acho que se eu fosse botar uma letrinha lá em constante busca de aprendizado, acho que é isso. Um cara da Europa que eu admiro muito, não lembro o nome dele, é um nome francês, difícil de pronunciar, mas ele colocou do lado do nome dele, ele é muito crítico e ele tem uma absurda experiência em agilidade, absurda. Ele é um gênio pra mim. Só que ele é difícil de você, ele fala umas verdades e você fala, nossa, isso foi um pouco, ele foi muito além, né? Beira um pouco o desrespeito às outras pessoas, mas ele faz provocações importantes, ele é muito inteligente. E ele trocou o título dele, ele colocou Seeking Brave Space. Ele se coloca como alguma coisa, alguma coisa citizen. Depois eu te mando, esse cara também é inspirador, viu? Depois eu te mando. Legal. Muita coisa pra lembrar. Porque eu acho assim, é uma opinião muito minha, tá? Mas eu acho que todo mundo tem algo pra contribuir. Sim, e cada concordo. um tem valor nas coisas, na coisa que faz, na coisa que gosta, nas coisas que acha interessante. Então assim, se você sabe alguma coisa e você tem o conhecimento, passe o que você sabe. Você não precisa ficar metendo pau nas coisas que o outro sabe, né? Ou dando, que nem você falou, que ele tem umas colocações duras e que pode até ofender outras pessoas. Você não precisa disso para que você mostre as coisas que você sabe e ajude as pessoas a aprenderem. Porque eu acho que até cria mesmo um muro, uma barreira. Tem gente que é super bom em alguma coisa e cria uma barreira, porque tem gente que não vai querer nem ouvir, porque... como você falou, parece que é ofensivo. Então não precisa ser assim. Mostre o que você sabe. Ajude o outro a aprender, né? De uma forma que seja colaborativa, que seja uma forma que seja pensando no outro. Não precisa ser de outra forma, né? Funciona melhor. Dá mais resultado. Porque às vezes as coisas que eu acredito não necessariamente você concorda. E não tem que concordar comigo. Quinta parte, eu acho já. É muita conversa pra sabedoria. É o tipo de coisa que eu adoro. Só que quando eu tô editando, eu tô assistindo de novo, eu fico assim, impressionado, porque por mais que eu esteja já participando da nossa conversa, quando eu assistir de novo, eu vou ver e falar, uau, a gente falou disso. É estranho, mas acontece. Porque a mente vai pra outro nível. A gente fica viajando no fora mundo do outro, né? É muito legal. E aí, uma coisa que eu acho que seria bacana a gente tentar
usar como um wrap-up. Tá. Porque, obviamente, o objetivo é dar clareza do papel, falar sobre origens, falar sobre perfis, quem são as pessoas que a gente acredita que faz um trabalho diferenciado, o que inspira, etc. Eu acho que um outro valor que tem nessas trocas com vocês é o que vocês acreditam que são conhecimentos importantes para o papel. Tá. Então, eu estudando, a gente fez um meetup aqui sobre certificações. E eu fui buscar como eu gero valor para o público nesse tema. Porque a inspiração para o tema foi uma crítica que eu vivi com aquele caso da CertProf lá. Que eles usaram certificações de baixo nível de corte para muita gente passar e aí divulgar de graça, entendeu? E fazer um nome. Eu acho isso manipulativo, etc. Minha opinião é só uma opinião, né? Enfim, eu acho que é uma estratégia de marketing, querendo ou não. Mas, como eu estava incomodado, a gente foi falar sobre o que importa do ponto de vista de certificação. Tá. Que não é o acúmulo, e sim a ação que você... Qual é a sua atitude, a sua ação que você toma em cima daquilo que você aprendeu. Não é só você colocar tudo num armário e dizer, tem um monte de troféu. Então, nessa busca eu encontrei uma coisa que chama T-shaped skills, é o que a gente sempre faz na IBM, fez na IBM por um tempo, aprendi isso lá. Saí de lá, existe muito ainda o T-shaped skills, né? Especialidade e generalidade. Eu encontrei um negócio chamado P-shaped skills, sabe, 3,14? P. Duas especialidades e generalistas em cima. E aí eu fui além, encontrei uma outra vertente que duplica isso. Porque hoje em dia a gente não pode se dar ao luxo de ter uma especialidade só. Porque se sua especialidade se torna obsoleta, você está sem emprego. Com certeza. Então, não só múltiplas fontes de renda, mas múltiplas especialidades para você ter mais fontes de renda. Então, eles pensaram num formato duplo, que eu dei o nome de Double Pie. Então, são 2 P's, imagina 2 P's. São 4 especialidades e generalista em cima. De que forma? 3 especialidades estão bem na superfície, elas estão enraizadas, a gente vive elas. A 4ª é uma coisa que a gente gosta de fazer, mas ela está de backup. Você vai trabalhando nela aos poucos, sem pressa, e sempre buscando entender qual das 3 especialidades que você tem que descartar em algum momento, para você poder pôr a próxima, e qual é a ideal de se colocar no lugar, para você sempre ir renovando a sua especialidade. Tá. Então, desse ponto de vista de múltiplas especialidades, a gente tem coaches que são especialistas em Kanban, Safe e Management 3.0. Outros são Coach, Scrum e Lean Inception. Outros são Design Thinking, Kanban e DevOps. Tá. Na sua opinião, hoje, quais seriam aí os 3? Vamos centralizar para facilitar a resposta, para a gente provocar uma resposta direcionada. Quais seriam as 3 especialidades do ponto de vista de conhecimento, hard skill mesmo, né? Disciplina, que você acha fundamental para um Agile Coach ser bem sucedido? Tá, para mim são 4. Então você tem que... o pessoal fala muito de teaching, pega meio de ensinar, né? De ensinar. Tem gente que é meio resistente a ensinar porque acha que é só passar e pronto. Mas não, é um skill que você precisa de ensinar. Perfeito. Mentorar pessoas, você tem que ter esse skill de um mentor, que é onde você não só você tenta ajudar outra pessoa, mas você também acrescenta a sua experiência na receita de bolo, né? Ali você está trabalhando com alguém, você está sendo mentor de alguém, você não só vai estar ajudando a pessoa a buscar respostas, mas também adicionando a sua experiência nela. Facilitador. Você precisa de técnicas de facilitação, porque senão você cai sempre no que as pessoas fazem. Palestra, né? Apresentação, as reuniões normais. Você tem que buscar formas diferentes de engajar as pessoas e fazer com que todo mundo tenha voz. Porque nessas básicas que a gente sempre usa, nem todo mundo tem voz. E sempre um está na frente, ou detendo conhecimento, ou controlando a troca que está acontecendo. Então, facilitação é uma técnica importante. E coaching.
Você tem que aprender técnicas para você poder escutar e fazer as perguntas certas para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Isso é coaching. Nada além disso. E existem técnicas e tem escolas muito sérias que mostram isso. A técnica é essa, ser coaching é isso. E aí você adiciona o seu flavor, a sua forma de fazer, mas sem sair do que é realmente coaching, né? Não é ser psicólogo, não é usar técnicas de hipnose, né? Nada disso. Isso não é ser coaching. Bem claro, tem uma linha muito definida para ser um coach. Então essas 4 são básicas para um Agile Coach. Tem que saber. E principalmente aprender formas existentes hoje ou inventar a sua de trabalho, de como colaborar, trabalhar junto, terminar uma coisa e checar, ter sempre esse ciclo de estar estando junto, revendo as coisas, fazendo, revendo, seja o que for. Eu nem dou nome de ágil, nem de Lean ágil, nem de Kanban, sei lá, o que for. Seja qual for a prática que te mostre formas diferentes de trabalhar, para que você possa colocar aquilo na realidade que você tá. Não necessariamente um Scrum é uma coisa boa para um determinado time que está lá. Perfeito. Então, assim, aprenda coisas diferentes para você aplicar que seja benefício para quem você está ajudando. Então, para mim, isso são coisas básicas. E seja curioso. Seja curioso, porque de repente você está com um time em que a pessoa que lida com o negócio, que vai estar dando essa visão, que vai estar vendo o que precisa ser feito, não tem técnicas, né? Tá sempre fazendo a coisa do jeito que ela sempre fez. Então você precisa ter algumas técnicas para ajudar essa pessoa, né? Vamos tirar o melhor dela. Então, se você já tem aquelas básicas, você já consegue ter material e ferramenta para ajudar aquela pessoa a achar formas diferentes para o jeito dela trabalhar, aonde o ambiente do que está precisando. Isso. Então é muito versátil. Então eu não acredito em uma. Eu acho que esses 4 tem que ter. E o resto você corre atrás e vai como procurando. Generalista, você disse? Daí o resto seria um conhecimento generalista? Eu acho. Tipo Scrum, Kanban, pode ser generalista? Não tão generalista, você tem que ter um conhecimento de como aplicar, porque senão você acaba, por exemplo, aplicando um Kanban achando que é só botar o quadro lá e pronto, e não é só isso. Então você precisa se aprofundar e entender como funciona. O disco não tem muito espaço, 64 GB. Não tem problema. Cada vídeo dá 5 GB, é muito difícil editar, porque agora eu tô tendo que deletar. Eu edito, subo no YouTube e deleto. Vou ter que comprar um HD externo. Tá. Então vamos lá. Fantástico, concordo. Esse framework da Alissa foi basicamente, depois que o Steve introduziu isso pra mim, mudou minha vida. É um caminho, né? Se você quer ser uma Agile Coach, é um bom caminho para você se organizar profissionalmente, né? E facilitação de workshop é um negócio tão apaixonante. Eu adoro, assim, todo o momento, a oportunidade que eu tenho de criar isso, eu vou criar. Porque a conexão e o nível de oxitocina no corpo é fora do comum, né? Não, e faz toda a diferença. Por exemplo, mesmo no time, você quer, vamos criar uma nova ideia de alguma coisa nova, você saber usar as técnicas que ajudem isso a sair de uma forma bem otimizada, isso é fantástico, é fundamental. Sandra, queria encerrar utilizando a frase que você falou. Então eu tenho todo convidado, eu pergunto para o convidado o que é agilidade para ele. Isso é uma ideia nova, né, na nossa constante experimentação. E aí aqui a gente traz 2 frases que a Sandra comentou que faz muito sentido para ela, né? Então tem uma frase de uma mulher que a inspira muito, é Maya. Maya, e ela disse: as pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas nunca irão esquecer como você as fez sentir. Eu achei extremamente profundo, isso é totalmente alinhado com o que eu acredito que a gente deva fazer. E a Sandra me disse que para ela coaching é a habilidade de ajudar as pessoas a encontrar as melhores formas de aprender. A melhor forma de trabalhar de forma colaborativa. Para extrair o melhor do indivíduo. Eu achei linda essa frase. Se você me permitir, eu vou postar ela no grupo, lá no talk show do Instagram. Achei linda a frase, muito profunda, né? Para extrair o melhor do indivíduo. Então,
É fantástico poder ter a experiência que você tem e compartilhar com o pessoal. É um propósito muito forte para nós. Porque eu ainda tenho muito que aprender. Todos nós. Eu aprendo muito com você, com as coisas que você faz. Esse grupo todo, né? Eu não conheço todo mundo que você conhece, mas vários que eu já vi por aqui eu conheço também. Sim, e é troca. Todos vocês. Porque é troca, é assim que a gente aprende. Isso. E inclusive para o pessoal do Talk Show, a Sandra trouxe uma ideia, a gente colaborou numa ideia aqui. A gente vai tentar fazer uma série de fishbowl, onde a gente tenha várias pessoas rodando na cadeira aqui. Então quem quiser participar do fishbowl, me procura, tá? Eu vou inclusive mandar no grupo do Talk Show pra gente trazer alguns convidados especiais. E é isso, Sandra, muito obrigado. Eu que agradeço, foi fantástico. Maravilhoso. Como sempre, é uma Pena a gente não tem mais tempo, mas com certeza a gente vai fazer mais episódios. Não, se deixar a gente fica falando aqui a semana inteira. Isso. Inclusive a gente tem uma outra série que eu quero trazer todas as mulheres da agilidade, mas esse é mais pra frente, tá bom? Obrigado a todo mundo por acompanhar mais esse episódio e até a próxima. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Entendeu? Tempo certinho. Deu. Mas já chegou. Vamos lá.